reclamação brava aí. Vamos colocar a segunda entrevistada. Vocês vão ver que a mulher tem razão de alguma coisa que ela está falando. Põe na tela, Jessé, por favor. E continuando a entrevistar a população a respeito dos serviços básicos oferecidos pelas prestadoras para a população de Nova Lima e região. Eu estou aqui com a dona Conceição. Bom dia, dona Conceição, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Em termos de prestação de serviços básicos, no caso, água pela Copasa, energia elétrica pela CEMIG, o que a senhora tem a comentar? Alguma sugestão, alguma reclamação? Vou falar da água, né? Porque estou tendo problema. Inclusive, estou sem água na minha casa. Quero saber o motivo. Por que eles vêm cortar a água da pessoa e não dão aviso, não mandam um boleto de reaviso? Chego e corto sem avisar. Aí a pessoa vai tomar banho, chega no banheiro, toda ensaboada e cadê a água? A senhora teve esse problema? A sua água foi cortada? Ontem teve esse problema, viu? Teve esse problema, chegou um papel de água que eu nem sabia que não estava pago. E aí eles chegam e cortam, eu não sou daqui, sou do Pará. No meu Pará não é assim. No meu Pará, quando eles vão cortar água e energia, eles mandam um reaviso de 30 dias preparando a gente. E aqui eles chegam e cortam do nada, sem avisar, e a gente fica sem água. Fazem um trabalho mais justo lá na sua terra. Com certeza, no meu Pará é assim que funciona. Se, por exemplo, eles cortam a água, se eles vão cortar a água, eles cortam com 2 papel vencido, mas sim que antes de vencer esses 2 papel vencido, eles mandam um reaviso avisando a gente nunca fica sem água. Como eu estou aí na minha casa sem água desde ontem. A senhora chegou, dona Conceição, a comunicar com a Copasa depois desse corte? Teve alguma resposta deles, não? Já foi comunicada, né? O rapaz lá que eu moro da casa já comunicou, mas diz que ele falou que são ligadas de 2 a 3 dias, sim. Como que pode uma pessoa ficar numa casa 2 ou 3 dias sem um pingo de água? Ou seja, é o caso da senhora, vai ter que ficar 3 dias sem água. Eles falaram que só vem religar, mesmo pagando. Meu esposo já pagou ontem logo o papel, mas ela só vem diz que ligar com 2 dias, sim. Eu faço o quê com 2 dias? Vou tomar banho, vou usar água, da onde? Complicado, né, dona? Não tem aonde pegar. Complicado. Ô, dona Conceição, lá no nosso estúdio tem 2 pessoas agora, um vereador aqui da cidade e um outro especialista no assunto sobre prestação de serviço para a população. A senhora tem alguma sugestão ou algum pedido para fazer para eles? Fica à vontade. Sim, para ele que, por que esse jeito de agir, de chegar cortando a água da gente sem dar menos aviso, sem mandar um reaviso para a gente pagar? Chega e só cortem assim? Se fosse na casa dele, ele gostaria de ficar sem água 2 ou 3 dias? Não gostaria, com certeza. A água é uma coisa muito útil da casa, você não tem noção. Se você não tem água na sua casa e energia, eu falo mais da água, porque a energia você pode usar uma vela e você resolve o seu problema. Agora a água você vai fazer o quê para usar água? Não tem como, a água é um troço muito necessário numa casa. Aí chega, corta assim, sem avisar, sem nada, pelo amor de Deus. Ok. Muito obrigado, dona Conceição, pela sua opinião. O pessoal da Copasa deve assistir esse programa. E aí, vamos ver se a coisa melhora. Bom dia para a senhora. Tá aí, vou começar agora pelo Gilberto. Gilberto, corte de água ou de energia elétrica na casa da pessoa é um negócio complicado. Ela está alegando que eles não avisaram. Deve ter avisado com uma cartinha, alguma coisa desse tipo. E aí, acha que ela está... Lá no Pará, ela diz que é diferente. Eles dão um prazo para a pessoa regularizar a situação. Dá sua opinião aí, Gilberto. Olha, Zé Raimundo, realmente aquilo que a dona Conceição falou é muito crítico, porque, na realidade, quando percebe-se que é um corte programado, planejado, eles costumam avisar. Mas, constantemente, eu não peguei ali onde que ela mora, mas... Ela mora no centro. No centro da cidade. É pior ainda, porque o que acontece? No centro não era poder acontecer isso, né? Agora, no meu bairro, que é um bairro alto, né, como eu falei no início, a gente tem um problema com as elevatórias. E, com frequência, acontece isso, porque o que acontece? Como você tem um sistema que já está sobrecarregado, né, a gente percebe, né, que foi feito a distribuição de energia, de água da Copasa na cidade, e que não aumentou mais a capacidade de volume de água, né, não nasceu nenhuma adutora nova, né, ainda há pouco
nos bastidores, o Silvano estava falando sobre aquele rompimento da adutora ali perto da antiga Caípa, na estrada do Mingu. Aquele que eu me lembro foi uma das últimas expansões que foi feita em Nova Lima. Depois dali nós não vimos mais nada. Então o que acontece? A Copasa ela não fala. Seria interessante, na melhoria da prestação de serviço dela informar isso para a população. Ela tem esse hábito de ficar comutando, né, os pontos. Né? A gente não pode falar com propriedade, mas a gente percebe que existe isso. Então, ela fica alternando o fornecimento de água e não comunica diretamente para o consumidor. E isso traz esses transtornos, porque realmente se ela avisa com antecedência, ou então se ela tivesse um aviso prévio, falando desses rodízios, porque a gente percebe isso no Cabeceiras, quando você assusta, a água já não estão passando mais pela torneira, então isso traz um transtorno, e sem contar que, além dessa ausência do volume de água, do fluxo, depois quando a água retorna, você tem aquele problema do ar na rede, que acaba onerando também o consumidor rodando o hidrômetro. Tá certo. Muito bem, Gilberto. O debate ele é importante por essa razão, porque você tem lá uma região grande que acontece esse tipo de situação. Silvano Aguiar, nosso vereador. E aí, meu amigo? A pessoa está em casa, chega lá, corta a água, corta a luz. Eu sei que a pessoa tem que manter as suas contas em dia. Sim. Mas ela também tem que ser avisada com antecedência, né, Silvano? Eu vou fazer papel de advogado do diabo. Se eu entendi direitinho o que ela falou ali, eu acredito que sim, ela falou que está com as contas em atraso e que eles cortaram em função disso. Uma conta em atraso, isso. Uma conta que, segundo ela não sabia. Da prática que eu percebo no dia a dia, e eu vou falar com você que disso eu tenho experiência, vira e mexe aparece tô com a conta, vou cortar minha conta aqui e tal. Da prática que eu vejo, a Copasa tem feito esses avisos, sabe? Eu percebo a Copasa avisando que vai cortar, aí dá um prazo, geralmente 3 dias, e depois vai lá e corta. E aí nós falamos de 2 temas aqui, o Gilberto entrou numa outra seara que, na minha opinião, é extremamente importante, que realmente você ficar sem água, sem avisar, é muito complicado, né? Você tem que ter uma programação para ter esse corte de água. Agora, com relação aos pagamentos, e talvez seja um tema assim, né? Pô, a pessoa não conseguiu pagar e realmente você precisa ter uma solução para aquilo ali, mas se não pagou, foi avisado, vai chegar uma hora que infelizmente vai cortar. Não tem escapatória. Na realidade, nós temos que manter as nossas contas em dia. O que eu acho, apenas, na minha opinião, Silvano, é que se não avisou, como é uma prestação de serviço muito básica, água e luz é uma coisa muito básica, deveria ter uma outra maneira de, quer dizer, só fazer esse corte no caso, no último caso extremo, sabe? Tem que dar um tempo, tem que chamar, sei lá, dar uma oportunidade, porque é muito complicado você ficar sem água. É por isso que eu estou sendo ponderado, porque eu, de verdade, né, não tive acesso à senhora para saber. Eu vou ser verdadeiro com você, eu não acredito que eles cortaram a água dela com uma única conta sem pagar. Não acredito mesmo, porque eu vejo isso todo dia. Quantas pessoas que às vezes a gente põe debaixo do braço e leva lá na Copasa para tentar negociar a conta de água, porque recebe o aviso de que vai ser cortado. Então, é lógico que respeito o posicionamento da senhora que falou ali, e com certeza eu não estou, né, pode ter tido um erro e tal, mas uma conta em atraso, geralmente, assim, se a pessoa não tratar isso num tempo, ela vai... É complicada. Mas, mais uma vez, eu estou falando, o Gilberto falou de um tema que, na minha opinião, é muito importante também. Olha, a Copasa vai fazer manutenção numa rede, vai cortar e não avisa, e isso acontece, a gente sabe que acontece, aí é um problema muito sério. Bem problemático.